Eu hoje decidi falar-vos sobre mindset, mentalidade e inteligência emocional, porque eu considero que isto é a base para aquilo que chamamos equilíbrio emocional, melhor qualidade de vida, sucesso, autoestima e por aí fora. E no fundo é isto que procuramos todos um bocadinho. Eu quero como que dar-vos uma base ligeira para o entendimento do nosso funcionamento cerebral, porque no fundo o nosso cérebro é o que nós somos, é a nossa visão do mundo, é a nossa realidade e é com ela que nós vivemos. Então, para falar um bocadinho da forma como funciona o nosso cérebro e o nosso inconsciente, que é a maior parte de tudo o que se passa no nosso sistema nervoso, eu vou dividir o cérebro numa ótica de evolução. No entanto, eu friso já que os desenvolvimentos na área da neurociência, eles têm demonstrado que esta teoria, que eu já vou explicar, não é assim tão linear. Como vão ver, eu vou explicar o funcionamento quase que por camadas, mas sabe-se que esta é uma visão que é um bocadinho limitativa, porque nós sabemos hoje que há diferentes regiões cerebrais a ativar-se consoante diferentes estados emocionais, ou seja, é uma coisa que acaba por ser mais difusa e não tanto por camadas. Mas na base vou explicar um bocadinho para facilitar esta teoria que acaba por ser muito, muito boa para vocês perceberem. Segundo a psicologia evolutiva, o nosso cérebro desenvolveu-se de baixo para cima ao longo de milhões de anos de evolução. A base é a parte mais antiga do nosso cérebro, então, é chamada, ali como está complexo reptiliano. Isto porque é parecida com o cérebro de um réptil. Ela é mais primitiva, mais pequena e mais rápida e determina o nosso estado de alerta, as nossas reações mais rápidas e automáticas. O problema deste cérebro, digamos assim, reptiliano, é que hoje em dia nós não precisamos de um estado de alerta idêntico ao que precisaríamos há milhões de anos atrás. Nessa altura, há milhões de anos atrás, este cérebro era perfeito para nos proteger. Ele, no fundo, disparava com pouca precisão, ele apostava sempre na pior hipótese possível. E isto era perfeito na altura, porque para mantermos a nossa espécie viva, visto que ela estava rodeada sempre de predadores e outras ameaças mais drásticas que aquela que hoje em dia nós passamos. Não é? Hoje em dia isto não nos é tão útil. É importante, sim, mas não desta forma. E, na verdade, o nosso cérebro já se desenvolveu muito, mas as nossas circunstâncias de vida alteraram-se drasticamente. E não tão drasticamente quanto a nossa mudança a nível genético. E isto é importante perceber. Depois, acima deste cérebro reptiliano, foi-se desenvolvendo o cérebro límbico. Ele progrediu através das relações afetivas, que foram também a base para nós vivermos em comunidade e assim também aumentarmos as nossas hipóteses de sobrevivência. E o cérebro límbico é o nosso suporte de desequilíbrio emocional e de intimidade nos relacionamentos. Há até uma experiência interessante feita em 2007, se eu não me engano, por Gladwell. Ele mostra o poder deste cérebro límbico. Nesta experiência, ele apresenta 4 baralhos de cartas, 2 azuis e 2 vermelhos. Cada carta do baralho dizia se a pessoa tinha ganho ou perdido dinheiro. E o objetivo era tentar ganhar o máximo possível de dinheiro. No entanto, sem que os participantes soubessem, o baralho vermelho estava viciado. Nesse baralho as cartas tinham ganhos e tinham ganhos muito mais elevados, mas as perdas eram ainda maiores. Então, os investigadores queriam perceber com isto quanto tempo é que as pessoas demoravam a perceber este facto, de que o baralho vermelho não valia assim tanta pena quanto o azul. E os resultados demonstraram que, após eles virarem uma média de 50 cartas, a maior parte das pessoas do grupo começava a desenvolver um palpite de que o baralho azul era melhor que o vermelho. Depois de 80 cartas viradas, a maior parte já tinha percebido esta tendência e já sabia explicá-la. Então, isto agora pode parecer normal, não é? Sim, nós temos experiências, fazemos experiências, analisamos e aprendemos com elas. Mas este estudo mostrou ainda outra coisa. É que cada pessoa tinha também uma espécie de uma máquina que media a atividade da palma das mãos e media então o stress através da transpiração das mãos. E o que eles perceberam foi que os jogadores começaram a desenvolver uma resposta ao stress, ao baralho vermelho, a partir da 10ª tiragem.
Ou seja, 40 cartas antes de os jogadores poderem dizer que tinham um palpite que algo estava errado com aquele baralho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os jogadores perceberam a tendência do jogo antes de terem percebido que perceberam. Isto é, muitas das intenções, dos palpites que nós temos são mensagens que o nosso cérebro nos transmite abaixo do nosso radar de consciência. Depois deste cérebro límbico, milhões de anos depois, desenvolveu-se o cérebro pensante, o cérebro mais racional. O facto do cérebro pensante se ter desenvolvido a partir das emoções diz muito sobre a relação entre pensamento e sentimento. E como vimos na experiência anterior do baralho, o nosso cérebro emocional é muito mais ativo que o nosso cérebro consciente. O nosso córtex pré-frontal, que é esta parte aqui mais à frente da nossa cabeça, ele é o grande supervisor do cérebro emocional. Sendo que quando nós não estamos sujeitos a stress, ele funciona muito bem. Sim, eu estou-me a rir porque realmente quando nós não estamos sujeitos a stress é uma coisa que hoje em dia já é um bocadinho rara, diga-se de passagem. Então, a forma como eu representei aqui a evolução do cérebro, com estes 3 níveis, entre aspas, já nos mostra a quantidade de processos que ocorrem inconscientemente. O nosso complexo reptiliano, que representa a nossa sobrevivência, e o sistema límbico, que representa as nossas emoções, são funções que não estão à tona. Ou seja, estes processos não são conscientes para nós. Nós não os comandamos diretamente, não temos um controle tão grande sobre eles como temos sobre o nosso raciocínio lógico, sobre o nosso raciocínio consciente, certo? Então, nós até aqui já percebemos a evolução das funções cerebrais e o grande peso dos nossos processos inconscientes, que são a grande maioria daquilo que se passa. E todos os cientistas acabam por ser unânimes na ideia de que nós usamos menos de 10% da nossa capacidade mental. Então, o nosso funcionamento mental é dividido entre consciente e inconsciente, o subconsciente. O consciente é aquele em que vocês estão aqui agora. Estão aqui a ouvir-me, estão a interpretar, a julgar, espero que não julguem muito. É responsável pelo planeamento, mas só cerca de 10% da nossa capacidade mental é isto, é consciente. Os outros 90% estão no inconsciente, na nossa mente subconsciente. É responsável pelos batimentos cardíacos, pela respiração, digestão, hábitos, crenças, pela nossa memória de longo prazo. Pela nossa memória de longo prazo, que é desde a nossa vida intrauterina até agora. Todas as imagens criadas pelas nossas vivências e pelos nossos pensamentos estão como que catalogadas na nossa mente inconsciente. Posto isto, não há forma de ter um pensamento sem criar uma imagem. Eu vou explicar isto um bocadinho melhor. Vou arriscar dizer que é mais ou menos isto. Partindo também do pressuposto que há processos inversos, claro, mas vamos pôr as coisas desta forma. O nosso consciente é responsável pelo pensamento, certo? Nós, ao pensarmos, criamos uma imagem. E essa imagem é levada para o nosso subconsciente. A frequência destas imagens do inconsciente vão formar o nosso padrão de comportamento. Eu dou algumas vezes aos meus pacientes este exemplo para que isto fique um bocadinho mais claro. Vamos pensar, quando nós dizemos a uma criança, não grites, não subas a cadeira. A imagem que foi criada na ideia, na cabeça da criança, foi a imagem além do não. Ela consegue conscientemente perceber que não é para gritar, não é para subir a cadeira. Mas o não é uma negativa simples. Se eu vos disser, não pensem num elefante azul, pois eu sei o que é que vos apareceu agora no pensamento. Foi exatamente um elefante azul. E quem não teve esta imagem, diga que eu quero conversar com essa pessoa. Portanto, aqui é onde está o erro. A forma como nós pensamos tem também uma grande influência naquilo que nós guardamos no nosso inconsciente. O nosso inconsciente tem, como nós estamos a ver, uma influência muito grande nos nossos pensamentos. Eu quero com isto que vocês analisem como é que têm levado estas imagens para o vosso inconsciente. Que pensamentos é que vocês têm frequentemente? Que imagens representativas é que vocês estão a consolidar no vosso inconsciente? Pensem nisto, como é que falam com vocês mesmos? Eu espero sinceramente dar-vos aqui uma espécie de botão
para ligarem um observador na vossa mente e começarem a selecionar melhor os vossos pensamentos, porque é assim que funciona a nossa mente, através de imagens.